Paz do Senhor, irmãos. Amém. É bom ouvir os irmãos. Eu já falei aos irmãos que a palavra não está só com o pastor, a palavra está com todos os irmãos que leem a Bíblia, que oram e que buscam a presença de Deus. Achou? Aleluia. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça acende a chama e uma vez, Senhor, em paz irá resplandecer o teu primeiro amor. Em paz irá resplandecer o meu primeiro Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 18, uma passagem bem conhecida. Vamos dar uma pincelada em algo que Deus coloca no nosso coração. Nós continuamos na outra terça, não se preocupe, fique tranquilo. Nós vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Quando eu orava nessa manhã e estava pedindo a Deus alguma coisa para nós falarmos, eu fiz questão que os companheiros trabalhassem, porque nós ficamos 3 dias de festa e todos ficaram ouvindo, prestigiando a festa, e por isso hoje eu quis ouvir os irmãos e gosto de ouvir. Mas ainda em poucos minutos nós podemos extrair algo muito importante para nós. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Éfeso a seguinte frase, no versículo 18: e não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda na sua Bíblia, dissolução na outra, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e com cânticos espirituais. Amém? Quando o apóstolo Paulo faz esta simbologia entre o vinho e o Espírito Santo, logo nós vamos entender que a igreja, ou que o judeu tinha um costume de sem vinho, sem alegria. O casamento em Canaã da Galileia acabou o vinho, automaticamente acabando o vinho, acabaria a alegria, porque os convidados eram recepcionados com vinho. O vinho era o que trazia a alegria para as pessoas que estavam na festa. E olhando para a igreja, o Paulo dá um conselho para a igreja: vocês não precisam mais se encher de vinho para ser alegre, mas vocês precisam se encher do Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz isso, este versículo continua falando até os dias de hoje. Por quê, pastor? Porque muitos dos que aqui estão, há não muito tempo atrás, precisavam de álcool, de droga, para ter uma alegria superficial. Depois que passava o efeito do álcool, da droga, ou de um outro entorpecente, ele voltava à vida normal, e dentro dele continuava aquele vazio que não tinha como ser preenchido. E aí, quando nós olhamos para o gozo, para a alegria do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo vem ensinando a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: vocês sabem que o vinho, quanto mais você bebe, você começa a ficar alegre, daqui a pouco você fica cambaleante.
e você acaba perdendo a noção do que está fazendo, porque dificilmente você encontrar uma pessoa que se embriagou ao ponto de perder a noção, e no outro dia você perguntar para ele o que você fez ontem, ele vai dizer assim: não lembro o que eu fiz ontem, mas ele fez atrocidade que só você que viu pode contar o que ele fez. Eu conheci, tive experiência dentro da minha casa, dos meus familiares, e eu não posso citar o nome agora, que quando chegava em casa, batia, quebrava, fazia coisas que no outro dia dizia assim: você fez isso, fez aquilo outro. Eu dizia: não, eu não fiz nada disso, eu não lembro disso. Por quê? Porque o vinho tirava a sensibilidade do pensar, do agir, tirava a faculdade de entender o que o ser humano estava fazendo. E ainda hoje nós estamos vendo pessoas tomando decisões precipitadas, pessoas que promovem através dessa entorpecência de drogas, de overdose, de bebidas, acidentes, matando pessoas inocentes, porque não conhece um outro meio de satisfazer a sua alegria, ou de chegar ao clímax de um gozo, de uma alegria completa que nós sentimos aqui nesta noite. Você viu que todos que assumiram a tribuna aqui falaram que são felizes. E não é feliz apenas porque está aqui no púlpito, porque assume o microfone e diz que é feliz. Não. A felicidade do cristão é saber que tem Jesus na sua vida 24 horas por dia. O mundo não entende isso. Esses dias eu estava saindo do culto e tinha um moço deitado quase na beirada do portão aqui da saída. Ele estava com 1 litro de uma bebida, ele não sabia mais do que falava. Eu desci do carro, tentei ajudar ele, perguntei se queria que eu levasse ele para casa, mas ele não tinha noção de onde morava, não tinha noção do que queria fazer, porque a pessoa que vive segundo o curso deste mundo, ele é uma pessoa que não tem noção do que está fazendo. Agora nós somos chamados o povo mais sábio da terra. Por quê? Porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Aqui nós estamos passando um pouquinho de tempo, mas nós sabemos que a nossa pátria eterna está no céu, e ninguém consegue roubar de nós esta alegria, este gozo, este contentamento, essa satisfação de levantar a mão, dar glória a Deus, de dizer: eu sou feliz, eu estou contente, porque Jesus entrou dentro da minha vida e tirou aquela tristeza, arrancou aquela angústia que eu sentia e que eu descarregava num copo de cerveja, numa banca de um bar, num jogo de baralho. Eu tinha que satisfazer, eu tinha que preencher o meu final de semana com alguma coisa. Saía com a chuteira debaixo do braço, com a bola, e só voltava no final do dia. Na segunda-feira é o pior dia para quem não serve a Deus, mas para quem é crente é o melhor dia, segunda-feira, porque ele vem para a igreja, se enche do Espírito Santo de Deus e ele sai dando glória a Deus. Chega na empresa, o camarada está todo ruim, cheio de ressaca, o crente está cantando e dando glória a Deus. Mas como você consegue ser feliz? Eu consigo ser feliz porque a felicidade que está dentro de mim não vem de um copo, não vem de uma noite com uma outra pessoa. A minha alegria vem de Cristo. A minha alegria é o Espírito Santo que habita dentro do meu coração, que mesmo que eu esteja enfrentando momentos de dificuldade, eu sou feliz porque eu sei que Ele em nenhum momento vai me deixar só. Aí o apóstolo Paulo diz assim: vocês não se embriagueis no vinho que dá contenda. Você já viu no meio de gente embriagada de vinho se tem alguma alegria? Daqui a pouco um puxa da faca, outro puxa de um revólver, outro já dá um soco, porque ele já perdeu a noção, já perdeu o sentido, não sabe mais o que faz. Isso é o que vive o mundo. E o Paulo diz assim: vocês não precisam disso, vocês não precisam mais buscar alegria no vinho, não. Agora Jesus disse assim para vocês, ele disse, lembra? Quando ele subiu, disse assim: agora eu vou deixar uma coisa maravilhosa, um consolador que estará com vocês até a consumação dos séculos. E ainda vocês, mas onde é que ele está, pastor? Ele está dentro dos
dos nossos corações, Ele está dentro das nossas vidas. E o Paulo aconselha assim, ó: enchei-vos do Espírito Santo. O crente que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que não sente, que não é sensível ao Espírito Santo, ele é uma pessoa impotente, ele é fraco, ele é frágil, ele é uma isca fácil do inimigo. Quando ele deixa o Espírito Santo de lado, quando ele se abastece com as coisas demais daqui da terra, ele se esquece de Deus, ele é um alvo fácil para o inimigo tombá-lo. Mas o crente, a igreja, o departamento que se preocupa em ser cheio do Espírito Santo, é claro que nós precisamos de organização, de métodos, mas Deus não trabalha com método, Deus trabalha com transformação. Deus não trabalha em engessar o povo, Deus trabalha em encher. Deus não está preocupado com o meu jeito de sentar, ou com o meu jeito de andar, ou com o meu jeito de me trajar. Deus está preocupado de que eu esteja ligado com Ele, dando glória a Deus, sendo uma pessoa espiritual, com microfone ou sem microfone, sendo uma pessoa sincera, aqui na igreja ou fora da igreja. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que entra dentro de nós, ele entra com a finalidade de fazer isso. E quando o nosso companheiro citou que nós somos tricotômico, nós somos mesmo. E nós citamos sempre que nós somos corpo, alma e espírito, mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala espírito, alma e corpo. Porque o corpo sem espírito não vive. Então, essa transformação, ela vem de dentro para fora. Não adianta eu pegar uma pessoa que está na sarjeta, levar para casa, dar um banho, levar no barbeiro, faz o cabelo, corta, faz a barba, levo para minha casa, dou um terno, dou um sapato e largo ele volta novamente para a sarjeta. Perde-se o sapato, perde-se o corte de cabelo, perde-se tudo que fez, porque você tentou arrumar ele fora para dentro. Agora, quando o Espírito Santo entra, ele pode ser barbudo, fedido, cabeludo, ele pode ser um drogado. O Espírito Santo vai entrando e vai dizendo assim, ó: agora aqui, Satanás, não tem mais lugar para você. Ele vai trabalhando, e se o crente deixar também, né? Porque tem pessoas que aceitam Jesus e não deixam o Espírito Santo trabalhar, vai só até um pouco, depois ele prende, não deixa mais. Daqui para frente eu que mando, você fez até aqui, daqui para frente você não manda mais. Mas quando o Espírito entra dentro do ser humano, o Espírito Santo de Deus entra e você deixa ele encher você é uma pessoa leve em todos os momentos. E aí eu fico aqui nessa introdução para encerrar e orar, e depois eu vou falar sobre quando Deus desce através do seu Espírito. Eu quero falar quando Deus enche o templo, de um modo que quando ele enche o templo, o Moisés não conseguia entrar dentro da tenda porque a nuvem desceu, e quando a nuvem desce, a glória se manifesta. Aleluia. Eu sei que nesta noite, no âmbito espiritual, talvez assim, pastor, eu não estou vendo o anjo. Eu também não estou vendo o anjo, e também não estou dizendo que ele está entrando aqui com bandeja, mas no âmbito espiritual nós vivemos uma batalha espiritual direta. E nós estamos aqui, e nós devemos entender que para adorar a Deus nós começamos da carne. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando você se toma conta, você já saiu do âmbito da matéria e já está brigando com as hostes infernais nos lugares celestiais. Você já está vencendo o diabo e Deus já está descendo com providência. Então nós precisamos, o Espírito Santo, ele não vai chegar na minha vida e chacoalhar eu. Você tem que dar glória. Não. Isso vai de cada um de nós, de estar ligado e de querer. Porque se eu não quiser, Deus não faz. Se eu não quiser dar glória, Deus não vai abrir a minha boca. Por que Deus não fez o Balaão entender que ele não podia passar em determinado lugar? Porque a mula estava vendo o anjo e ele não viu o anjo. Por que Deus não abriu o olho do Balaão para ver? Porque o Balaão estava tão incrédulo que mesmo que ele visse o anjo, ele estava obstinado pelo dinheiro, ele estava obstinado para amaldiçoar o povo de Israel, e como ele não podia, e ele queria ganhar, ele queria barganhar. Irmão, você acha que barganha existe só agora, nesse século? Não, barganha existe desde o começo da humanidade. O Balaão já ficou cego pelo dinheiro, ele só não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou, mas eu tenho um negócio que dá para fazer. O que o
bonitas, perfumadas no meio da nação de Israel. E aí quando eles não conseguem amaldiçoar, entrou as mulheres bonitas e os filhos de Israel começaram a pecar. E quando tem pecado, Deus cerra o céu e não ouve. E às vezes Deus não está nos ouvindo, Deus não está derramando a bênção sobre nós, porque às vezes nós estamos errados, temos alguma coisa que está impedindo da bênção de Deus chegar. Olha Isaías 59:2, ele diz assim: as minhas mãos nunca estão encolhidas. Não, as mãos de Deus nunca fecham. Às vezes nós fechamos a mão para a contribuição, às vezes nós fechamos a mão para um irmão, às vezes nós dizemos assim: eu vou me trancar com aquele irmão, não vou mais saudar ele, vou dar um gelo nele. Isso aí não adianta. Nós fizemos isso, mas Deus não. Ele está sempre com as mãos abertas, dizendo assim: você errou, mas eu estou aqui para te abençoar. Ainda bem que a mente de Deus não é a nossa mente. Ainda bem que o entendimento de Deus não é o nosso. Porque os discípulos disseram: Senhor, o Senhor quer que nós mandamos descer fogo do céu para consumir toda essa gente? Ele diz assim: não, essa gente precisa de salvação, essa gente ainda precisa de conhecer. Muitas vezes nós, por falta de estar cheio do Espírito Santo, tomamos decisões precipitadas, estamos no impulso da carne, estamos no impulso do mundo. Alguns dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi, porque a voz do povo lá, quando foi para crucificar Jesus, a voz do povo foi: crucifica Jesus e solte Barrabás. É claro que Jesus desceu para morrer numa cruz, mas será que precisaria o povo julgar? Não, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Pastor, e o que o país está enfrentando hoje? Não quero saber. Eu só sei que as coisas daqui para frente, meu irmão, é só no jejum e na oração, porque a igreja é pregado isso, que virá tempos trabalhosos. Os tempos chegaram. Não espere que, se há uma renovação política no nosso país, vai descer chuva de dinheiro do céu, todos nós vamos sair da crise, o emprego vai aumentar. Não, a crise é mundial, a crise não é só no Brasil, a crise é no mundo inteiro. Tem alguns tentando esconder, mas nós não estamos preocupados com isso. O salmista também diz assim: olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam no seu braço, outros confiam na sua sabedoria, mas nós estamos confiando no Deus que fez os céus e a terra, o Deus que está aqui nesta noite, que vai para casa com você, que não te abandona e que está sempre dizendo: eu estou com você todos os momentos da tua vida. Aleluia. E quando Deus olha para nós, Ele dá um único caminho, um caminho especial. Por que Deus dá um único caminho para nós? Ah, pastor, Deus poderia salvar todos. Ele dá um caminho especial para todos. Ele diz assim: ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu me senti como um pássaro livre. Eu vivia acorrentado, eu vivia na cancha de bocha, eu vivia na mesa de sinuca, eu vivia em salão de baile, cantando a noite toda, em cima de um caminhão de pau de arara, passando frio naqueles interior, Nova Roma, Meleiro, na Scan, tudo quanto é lugar nós estávamos tocando baile, cantando a noite toda. E quando acabava, aqueles conjuntos pobres que colocava as caixas de som movidas a válvula em cima de um caminhão, vinha para casa com a cabeça doendo, sem dinheiro, para tentar satisfazer e puxar um pouco de ego para si, mas nada disso resolveu. A tradição não resolveu. O cinturão cheio de moeda de dinheiro, furado para dizer que era gaúcho, a bota até no joelho com a bombacha larga, com um lenço no pescoço, com uma guitarra na mão. Isso não trouxe alegria. A alegria foi quando eu entrei dentro de uma igrejinha bem pequenininha, lá na Santa Líbera, em 1989, no tempo do Baianinho, no tempo do Janga, no tempo daquelas pessoas que não tinha igreja ainda, era alugada numa casinha de madeira pequenininha, mais pequena
na escada, lá no lado de lá, porque aonde ele está, não tem como ele escapar. Eu entrei no culto de ensino, aquele culto barulhento que foi falado aqui nessa noite, aquele culto que você chegava perto, que coisa maluca, esses caras estão todos doidos. Era uma gritaçada, era um bater palma, era sapateado no chão porque não tinha laje, era só soalho de madeira assim, era aquele patucão e nós se escandalizávamos e disse, o que está acontecendo? Mas quando eu entrei, eu fiquei lá atrás meio assustado, arregalado. Quando pregando assim, quem quer aceitar Jesus, eu não sei como é que eu vim. Eu perdi o sentido. Uma mão me trouxe, quando eu vi, eu estava aqui na frente. Depois de estar aqui na frente, não tinha mais como voltar. Levantei a mão e disse, Jesus, estou aqui. E até hoje eu não me arrependo porque Ele entrou na minha vida. Oh Deus! Só que você não pode esquecer que assim como você tomou café de manhã, como você almoçou à tarde, alguém ainda tomou o café da tarde, às vezes alguém tem esse costume de tomar o café da tarde, e depois do culto ainda vai tomar um café, ou alguém ainda mexe um feijãozinho com arroz para comer depois do culto, porque eu preciso, porque o meu corpo, o meu estômago está pedindo comida. Assim como o teu estômago pede comida, a tua alma também pede comida. Glória a Deus. Eu sou muito centrado quando eu falo que assim como o corpo precisa de comida, a alma precisa de alimento. Nós precisamos alimentar a nossa alma. E às vezes você diz, pastor, eu não tive. Nós temos que ter o bom hábito de orar. Mas eu não consegui orar hoje. Eu corri tanto. Se você alimentar a sua alma em espírito, se você não teve tempo de orar, você correu. Eu sei que hoje a vida é uma disputa, é um corre-corre, é uma lamentação. Mas quando nós chegarmos aqui na igreja, ou mesmo em casa, aquele minuto que resta, a gente, no mínimo, levante a mão, porque às vezes a gente pensa assim, Deus quer que eu fique 2 horas de oração. Às vezes 2 horas de oração você não sentiu nada, e às vezes você ouve um hino, e as lágrimas descem, e você é renovado com um hino. Às vezes você levanta a mão e diz assim, Deus, eu te agradeço, e nessa hora que você levanta a mão e diz assim, Deus, eu te agradeço, parece que o céu desce sobre a tua vida, e é o que vai acontecer aqui nesta noite, se você levantar a sua mão com sinceridade. Levanta a sua mão. Não precisa você fazer barulho, mas levanta com sinceridade. Acessível. E você pensa que Ele não está te ouvindo, que está longe de você. Não, quando você pensou, Ele está do teu lado, Ele está dentro de você. Quando você pensa nele, Ele já se manifesta dentro da tua alma. E o apóstolo pode ser cheios, cheios. Como é bom ser cheio. Pastor, o que é ser cheio? É eu estar pulando todo o culto? Não, ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa centrada, sabendo que você está trilhando uma caminhada que se voltar para trás você perde tudo que Jesus fez por você. Você tem que estar centrado que o céu é logo aí. Como é que é o nome dele? Antes de vir ao culto, eu fui lá na casa do Nai. Fui lá no Nai orar pelo pai dele, visitar ele que eu não conhecia. Fui lá e quando eu comecei a orar por ele, eu já senti a graça de Deus ali, porque um homem deitado na cama, mais debilitado do que eu, mais debilitado que você, estamos aqui tranquilos, livres para adorar a Deus. E ele ainda disse para a sua esposa, irmã, onde é que está a irmã Ana? Está ali, né? Vocês podem ir no culto que eu vou ficar. Ele ficou em casa, com expressão da palavra só, com Jesus, ficou com Jesus, mas ele ficou sozinho em casa. Se vocês vão para a igreja, quando eu comecei a orar por ele, eu já senti dentro de mim que o Espírito Santo estava dentro daquele quarto. Então, o Espírito Santo, irmão, é coisa tão gloriosa.
Glória a Deus. Aleluia. Que se eu ficar falando aqui sobre o Espírito Santo, nós vamos ficar o ano todo falando sobre as maravilhosas ações do Espírito Santo. Aleluia. Quando você está triste, Ele te conforta. Quando você está alegre, Ele se alegra com você. Quando você está chorando, Ele chora com você. Quando você está na pobreza, Ele está com você. Quando você está de carro novo, Ele está com você. Está tendo vontade de carro novo, você não precisa mais dele, não. Ele entra com você na prova. Ele passa pelo deserto. Ele passa pelas intempéries da vida. Você pode adorar a Deus e dizer: Deus, obrigado por esse Consolador amado. Fique de pé. Graças a Deus. Consolador. Consolador amado, que não abandona o moço, que não abandona o jovem, que não abandona o idoso, que não abandona o velho, não abandona o ancião, não abandona ninguém. Ele está sempre disposto a abençoar as nossas vidas. E quantas vezes você tem dito assim: ninguém veio me visitar. Eu sei que a visita é muito importante, mas nunca te esqueça que o Espírito Santo de Deus, Ele está dentro da sua vida para abençoar você. Aleluia! Quem quer uma oração? Se alguém quiser. Tem ele que diz assim, ó: Consolador, mora em mim, meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Aleluia. Consolador, mora em mim, sinto vazio quando estou longe de ti. Aleluia. Perdoa o meu coração das vezes que sem perceber a gente erra, né? Mas não me afaste tua presença. Aleluia. Se tu achar, pode cantar. Aleluia. Eu vou esperar as pessoas virem. Aleluia. Eu te adoro, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Senhor, eu te adoro. Eu te glorifico. Eu te exalto. Tu és santo. Tu és santo. O que eu posso fazer, tu faz, Espírito Santo. Tens poder, tu entra no coração, tu conhece, sabe. Eu não quero, Senhor, neste lugar é real. A tua presença neste lugar é real. Tira a tristeza, Senhor. Tira a tristeza. Conforta, convence. Faça a tua obra nesta noite, Senhor. Eu te adoro. Eu oro em favor destas pessoas, Senhor, que estão aqui na frente nesta noite recebendo a oração. Os que estão no banco, Senhor, com as suas mãos erguidas, te adorando já, te adorando, te adorando, te adorando, te adorando, te adorando, te adorando na beleza da tua santidade, aleluia. Onde meu eu? Aleluia, eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Venha fazer uma obra gloriosa na vida de cada um, abençoa os dizimistas, Senhor. Abençoa os irmãos que viram com a grande chamou. Aleluia.